o povo ticuna ainda mantém as suas tradições, né? Sua língua, seu jeito de ser, seu jeito de pensar, sua relação com a própria natureza, né? A relação de pai para filho, a organização social e parentesco, apesar de tudo isso que aconteceu para os outros povos, né? Então, assim, essa organização política também de se mobilizar, de enfrentar, de se impor, é o que diferencia em muito o povo ticuna dos outros povos, né? Que, segundo eles, têm aprendido muito com o povo ticuna. O povo ticuna é uma referência para os outros povos, né? Tanto os povos do Vale do Javari, como os outros povos do Alto Solimões, Ocama, Cambeba, eles têm bastante respeito pelo povo ticuna por conta do início das lutas mesmo, né? Então, assim, eles sempre convidam, né, os ticuna para irem nas reuniões, pegar umas dicas como se organizar politicamente, a própria relação com o Estado mesmo, entendeu? Então, por isso que eu vejo que o povo ticuna resistiu ao tempo, resistiu a todas as atrocidades e deve ser seguido como exemplo, sim. A demarcação de terra, na verdade, só é um procedimento jurídico do Estado brasileiro para ter aquele território reconhecido como de uso tradicional, mas a terra ela já é de uso tradicional, é a vida de onde surgiu o povo ticuna desde sempre, né? Então o governo só reconheceu, né, esses territórios como sendo pertencentes ao povo ticuna, né, que foi a partir daí que saíram os fazendeiros, os madeireiros que viviam dizendo que esses territórios eram deles. Então, num contexto bem anterior, a FUNAI ela era inimiga do povo ticuna, né? Até então, o povo ticuna era os únicos índios, né, que tinha aqui na região. Algumas outras etnias ficavam numa invisibilidade pela situação histórica que eles passaram, né? Alguns quase desapareceram, né? Nos últimos anos é que eles vêm se auto-identificando como indígenas, né? E o povo ticuna, naquele contexto de expulsão de suas terras, tinha alguns fazendeiros que estavam expulsando o povo ticuna. Teve o massacre do Capacete, que foi no dia 28 de março de 86, né? Que é uma data que é bastante triste para nós ticuna, mas também foi um momento em que aí o povo ticuna realmente ele resolveu se juntar, se mobilizar, porque não iam aceitar que mais um massacre fosse acontecer, né? Como se não bastasse as expulsões, os não indígenas da região resolveram pegar e matar vários indígenas ticunas, né? Foi aí que o povo se organizou naquele contexto sem condição financeira nenhuma, né? Com a ajuda de algum antropólogo, o professor João Pacheco de Oliveira, que nessa época estava chegando aqui nessa região. Ele conseguiu dar um assessoramento para os ticunas, né, se organizar e mostrar os caminhos por onde que teriam que ir, né? Já havia essa vontade, já havia essa preocupação e ele foi uma das pessoas que contribuiu bastante deu um empurrão, vamos dizer assim, né? E foi aí que os nossos primeiros caciques se organizaram, criaram o Conselho Geral da Tribo Ticuna, né, que é o CGTT, né, uma das primeiras organizações do Brasil que visava principalmente a demarcação de terras. E aí foi assim que eles também têm uma obrigação de atender os povos indígenas, né? E assim, sempre visando as diferenças culturais, a língua que é diferente. E às vezes assim, os indígenas sofrem bastante discriminação ainda, né, por parte de outras instituições. E aí, assim, eles acham que ainda tudo que diz respeito aos indígenas é com a FUNAI, né? A FUNAI ela não executa nenhuma política pública, a não ser, né, ainda que esteja em discussão isso no Congresso,
a demarcação dos territórios e a fiscalização desses territórios, né, a proteção territorial. Então, existe várias contradições nas instituições públicas que elas acham que elas não têm dever nenhum para com os povos indígenas. E com o povo ticuna aqui na região, é pior ainda, né? Eles são discriminados bastante e a FUNAI tem esse papel de ir lá, né, tentar convencer o outro de que ele tem sim uma obrigação de atender os povos indígenas. Quando eu falo que a FUNAI era inimiga dos índios é porque essa visão que os antigos caciques tinham, né? Porque assim não havia um diálogo, os indígenas não eram bem-vindos na FUNAI e principalmente com essa pauta de reivindicar seus territórios, né? De ter esse respeito, pelo menos, assim, era muito mal visto, né? Ah, esses índios que estão badernando aí, vinha algum tipo de ordem para tentar com que eles ficassem quietos. E daí, assim, causava toda uma revolta, vários servidores da FUNAI que passaram aqui pela região de Tabatinga, muitas das vezes entraram num conflito até de agressão física mesmo. Como eu falei no início, a FUNAI não, né, era inimiga dos índios, queria mesmo era integrar para que deixasse de ser índio, deixasse de falar a língua, deixasse de exercer sua própria cultura. E aí, assim, o governo brasileiro, apesar de que várias idas e vindas no Congresso, lá na Presidência da República, não se teve nenhuma resposta. Tinha apenas uma exclusão, de fato, né? Foram na Suécia conseguir uma grana, né, do governo de lá, porque aqui no Brasil estava bastante difícil. E aí, com o apoio do governo estrangeiro, conseguiu-se um recurso, né, para a demarcação de terras. Foi aí que foi demarcada a maioria das terras indígenas.